Seja muito bem-vinda a mais uma aula, hoje com o tema Sara, Mãe das Nações, parte 2. E antes de começarmos, eu gostaria de orar. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor traga sobre nós entendimento de tudo que vamos ler e estudar a respeito de Sara e como podemos fazer a aplicação da vida dela nos dias de hoje, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos dar início. No capítulo anterior, nós analisamos as experiências da vida de Sara, sua obediência e lealdade a seu marido e a omissão de ambos para com os egípcios. Vimos também como isso não a desqualificou perante o Senhor e como Deus manteve sua promessa e a sua palavra. Ok, agora nós vamos entrar no nosso material, no primeiro ponto a respeito de Sara, nessa parte 2, que é referente à esterilidade. Bom, então pelo material diz assim: não há relatos na Bíblia sobre problemas conjugais entre Abraão e Sara, e sim que era um casamento longo, mas não tinham filhos. Há estudos que falam da idade de Abraão e Sara quando se casaram de aproximadamente 34 anos, o que nos faz refletir sobre quanto tempo estiveram juntos sem filhos. Agora, imagine o tempo passando e como nós podemos acompanhar na Bíblia, e por isso eu quero que você pegue sua Bíblia nesse momento. Nós vamos ler o texto de Gênesis, no capítulo 11, versículo 30, onde fala que Sara era estéril. Mas eu quero te convidar a fazer uma pequena reflexão nesse momento. Imagine anos de casamento, porém sem filhos. Claro que há muitas pessoas que fazem a opção de não terem filhos, ok? Porém, não era esse o caso, tendo em vista que até por conta da sociedade na época e como costumes, uma mulher ela não era muito bem vista quando ela não tinha filhos. E Abraão, quando ele sai da sua parentela, acredita-se, como era de costume da época, que ele teria muitos filhos. Agora imagina o tempo passando, ele sendo um patriarca, como era para se imaginar, sendo dono de muitos bens e sua esposa não tendo nenhum filho. Imaginou? Então agora vamos ler o texto. Gênesis capítulo 11, versículo 30 diz assim: Sarai, porque até esse momento o nome dela ainda não havia sido modificado, Sarai era estéril e não tinha filhos. Então nós já começamos a identificar aqui um problema que era a sua esterilidade. Quando olhamos já para o capítulo 15, nós vemos uma conversa de Deus com Abrão, que também não tinha ainda modificado o nome, onde Abrão indaga ao Senhor sobre quem seria o seu herdeiro. Então vamos abrir só para a gente poder entender? Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4: E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Na aula anterior, no capítulo 12 de Gênesis, você acompanhou comigo o momento em que o faraó expulsa Abrão e Sarai do Egito, com todos os presentes que eles haviam recebido, agora ordenando que tudo que fosse necessário para a partida fosse entregue e que Abraão levasse embora. Nisso está incluso servos, servas, bois e jumentos. Agora, aqui no capítulo 16, você vai ver que Sarai é quem toma a iniciativa de oferecer Agar, sua serva, para que Abrão a tomasse e através dela tivesse os seus descendentes. Então vamos acompanhar o que diz o texto? Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão,
não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Agora preste atenção o que diz o nosso texto do nosso material. Agora, prestem atenção no que esta mulher propôs e entenda os costumes da época. Naquela época, a mulher não tinha voz dentro do relacionamento, a ponto do marido poder ter várias esposas se quisesse, como ainda é em alguns países nos dias de hoje. Agora, imagine para ela como foi, sabendo que era estéril e que a promessa do Senhor seria de que sairia das entranhas de Abrão o filho, conforme está em Gênesis capítulo 15, versículo 4. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura do versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Pergunta, vamos voltar ao texto. Onde está escrito até aqui qualquer promessa que se referisse a ela, Sarai, sobre ser a mãe deste herdeiro? Será que não seria presunção demais para ela imaginar que viria dela? Em nenhum momento a Bíblia faz menção ao envolvimento de Sara, aliás, Sarai, na promessa. Somente a partir de Gênesis, capítulo 17, versículo 16, é que a promessa é feita sobre ela também. Como era costume na época oferecer as suas servas ao homem para que ele tivesse relações com ela e os descendentes dela seriam considerados como descendentes da senhora, Sarai toma essa iniciativa e propõe isso a Abrão. É aqui que começa o conflito, porque se você seguir o texto comigo, aqui em Gênesis, capítulo 16, você vai ver, a partir do versículo 4, como isso afetou completamente o relacionamento de Sarai e Abrão. Vamos ler o texto. Diz assim: ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Versículo 6 diz assim: respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. Preste atenção que agora, a partir do capítulo 17, Deus vai estabelecer a sua aliança com Abrão, mudando o nome dele para Abraão e o nome de Sarai para o nome de Sara. Vamos ler o texto da Bíblia? Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei exatamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você
e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus dele. Agora preste atenção o que vai falar a partir do verso 15. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não será chamada Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Você entendeu o que aconteceu? Então, no capítulo 16, Sarai já havia dado Agar a Abrão e ela já estava grávida. Agora, no capítulo 17, você vê realmente Deus estabelecendo a sua aliança, não somente com Abrão, que agora o seu nome é mudado, mas agora também incluindo sua esposa Sarai. Vamos voltar ao nosso texto para entendermos agora? Você já pensou que não havia inseminação artificial naquela época? Não havia orfanatos para adoção, não havia pílulas, nem cirurgias de transplante de útero e nem barriga de aluguel. Como essa mulher já idosa, que não tinha reposição hormonal, iria sonhar em ser mãe? Tente se colocar nesse momento no lugar de Sara. Entendem agora como não podemos julgá-la? Quando Abraão tomou a serva Agar e teve relações com ela, será que ele pensou nisso também? Então, será que ele também não creu? Ou ele creu demais a ponto de imaginar também que viria e poderia vir, porque era um costume da época, através de Agar? Você vê que é só a partir do capítulo 17 que Deus vai realmente estabelecer também a aliança com Sarai. Mas nesse momento, Agar já estava grávida. Nós precisamos entender que, como era costume da época, a mulher entregar a serva para o marido ter relações com ela, eles já imaginavam que seria a partir dali, então, que viria a sua descendência. Até que Deus fala com Abraão, agora mudando seu nome, para Abraão, e ele estabelece e inclui Sarai na promessa, mudando seu nome para Sara e dizendo que a abençoaria. Parece, quando a gente olha para essa situação, que Deus perdeu o controle. Não é verdade. Deus tinha planos também através de Ismael. Mas você vai ver logo à frente que Deus estabelece a aliança através do filho de Sarai e não com o filho de Agar. Olhando para o texto, diz assim: o grande problema é que em nenhum momento vemos relatos de Sara ter questionado o Senhor, porque assim como Abrão falava com Deus, não poderia ela também ter pedido ao marido que perguntasse ao Senhor? Ou ela mesma ter perguntado? Como será que seria a relação dela com Deus? No verso 4, nós vimos aqui o conflito, a partir do momento em que Agar começa a provocá-la e desprezá-la. Quando Agar teve Ismael, Abrão tinha 86 anos. Olha só, vamos olhar o texto aqui em Gênesis, capítulo 16, versículo 16, só para confirmarmos essa informação. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. E aqui no 17, nós vimos agora Deus estabelecendo a promessa dele com os dois, Abraão e Sara. Olhando novamente para o texto, diz assim: quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 99 anos. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando Deus fez a promessa para Sara, ela tinha 90 anos. Gênesis, capítulo 17, verso 17. Então vamos ler na Bíblia esses dois versículos, versículo 1 e o versículo 17. Diz assim o versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade,
O Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então você viu aqui. Agora no versículo 17 diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Entenderam a situação dramática? Vamos olhar para o texto agora. Neste momento da promessa, Ismael já tinha 13 anos, como consta em Gênesis capítulo 17, no verso 24, diz assim: Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos. Voltando novamente ao material, diz assim: em Gênesis 18, há um momento muito sinistro na aparição de 3 homens na tenda de Abraão, perguntando por Sara. Você vai entender o que o nosso material fala, que há uma situação sinistra que acontece a partir do verso 1. Leia comigo. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo da árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Verso 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois, correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Vamos voltar agora os olhos ao nosso texto? Há neste texto uma grande dúvida sobre o que ocorreu com Sara, como ela reagiu ao ouvir daqueles homens sobre a promessa de que o Senhor daria a ela um filho 1 ano após. Mas, de certo que ela riu quando ouviu a notícia, como nós acabamos de ver nos versos 13 e verso 15. Olhando novamente para o material, nós vamos ver agora que há um novo momento que acontece na vida deles. O texto diz assim: Novamente, acontece uma situação em que Abraão nega ser Sara, sua mulher, dando-a novamente ao rei de Gerar, Abimeleque, conforme nós vamos ver agora em Gênesis capítulo 20, do verso 1 ao verso 7. Vamos ler juntos? Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar.
Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Vamos voltar então agora os olhos novamente ao nosso material. Deus vem em sonhos e fala com Abimeleque, e Abimeleque fala com sinceridade ao Senhor, dizendo que não havia feito nada contra Sara. Então Deus, ainda em sonho, fala como Abimeleque deve restituir a Abraão e Sara. É engraçado como somente após Abraão orar por Abimeleque é que o Senhor sara ele e toda a sua casa. Deus foi tão cuidadoso para que Sara, esposa de Abraão, somente ficasse grávida de Abraão e que todas as mulheres ficaram estéreis naquele tempo, mesmo sabendo que Abimeleque não havia tomado Sara por mulher, para que se guardasse a honra de Abraão e não houvesse dúvida sobre a paternidade de Isaque. Agora vamos continuar estudando o texto de Gênesis capítulo 21. Diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quando olhamos para o texto, diz assim: tinha Abraão 100 anos quando Isaque nasceu. E nós vimos isso no texto. No verso 6 e 7, fala da felicidade de Sara em ter concebido. A Bíblia relata em Gênesis, no capítulo 21, verso 9, que Sara viu que Ismael zombava de Isaque e por isso se apressa em falar para que Abraão colocasse-os para fora, para que não reinasse com Isaque. Então vamos ler agora o texto que diz. Olha só a partir do verso 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Vamos ver agora o que diz o texto? Sara já previa o problema que teria com Ismael quando tivesse que ser governado pelo seu irmão mais novo, o filho da promessa. No verso 11 diz que foi muito difícil para Abraão ter que pôr o filho para fora. Mas no verso 12, logo em seguida, Deus confirma. Vamos ver o que diz a palavra? Verso 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente.
É até complicada a situação. Imaginar que Abraão teria que colocar o filho para fora. E como costume da época, o que acontecia? O filho primogênito normalmente herdava tudo do pai. Agora, nós vimos aqui que a promessa de Deus estava sobre Isaque e não Ismael. Então, por conta disso, Sara previu o problema que poderia acontecer futuramente com os dois, Ismael e Isaque. E é por conta disso que ela toma essa atitude de falar para que Abraão colocasse Agar e o filho para fora. Agora no capítulo 23, nós vamos ver que o texto vai falar sobre a morte de Sara. Vamos ler juntos? Diz assim no verso 1. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Olhando agora para o texto, vamos ver o que fala aqui. Conforme Gênesis 23, Sara morreu com 127 anos na terra de Canaã, mas até o seu marido lamentou e chorou por ela, a ponto de se preocupar onde a sepultaria. Ela é a única mulher cuja idade final é registrada nas Escrituras. A vida de Sara nos deixa como ensino a sua lealdade ao seu marido. Paulo também menciona Sara, Agar e seus filhos para nos mostrar que a lei e a graça não podem existir simultaneamente. E agora eu quero te convidar para abrir comigo Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 31. Diz assim a palavra de Deus. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E agora você viu aqui comigo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo mencionando essas 2 mulheres que tiveram uma importância tremenda no cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Claro, não excluindo Agar, porque nós sabemos como é numerosa a sua descendência, mas afirmando sim e cumprindo através de Sara na vida de Isaque. Sara nos deixa um ensino grande a respeito de lealdade. Ela era leal ao seu marido. E não deixe que as pessoas a julguem, porque é necessário você tentar imaginar o que acontecia naquela época, qual cenário eles viviam, para você poder entender o posicionamento dela. E mesmo assim, quando Sara entendeu aquilo que Deus havia prometido, ela tentou, da melhor forma, corrigir. E se não fosse a atitude dela, talvez ela teria comprometido as próximas gerações que poderiam vir através de Isaque. Então, muitas vezes é necessário que nós, mulheres, tomemos atitudes e posturas firmes para cumprir e permitir que Deus cumpra os planos dele nas nossas vidas também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu espero que você tenha sido tremendamente abençoada com o estudo de hoje.